beleza? Tudo bom? Estamos nós aqui com mais um vídeo. É isso aí. E essa semana a gente vai tratar de Septuaginta. Isso aí. Ou LXX, né? Isso. Como muitos conhecem. Hoje nós vamos começar uma série aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a canonicidade da Bíblia, né? E vai falar sobre a Septuaginta, mas depois nós vamos trazer uns livros falando mais sobre o cânon bíblico. Pra vocês terem uma ideia, né? Já que nós apresentamos um monte de Bíblia de estudo, né? Pois é. Agora você vai estudar a Bíblia por fora, né? Exatamente. Se você aí é um acompanhante assíduo, né, do canal, você sabe que nós apresentamos aqui já o período interbíblico, né? Isso. Ou o período intertestamentário. Tá aqui no card, você pode estar assistindo esse vídeo caso você não tenha visto. E é nesse período que muito material histórico foi desenvolvido, né? Isso. Inclusive esse texto aqui que nós conhecemos como Septuaginta. Que nada mais é que a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Isso aí. Né? Quando nós lemos ali os evangelhos, nós vamos ver que muitas vezes Jesus, quando vai citar o Antigo Testamento, ele está fazendo citação exatamente da Bíblia hebraica, no caso aqui escrito em grego, né? Que é a Septuaginta, e foi muito usada por Jesus e os apóstolos. Isso aconteceu porque na época do período interbíblico, né? O pessoal ele foi dominado por Alexandre o Grande, né? E ele acabou levando a cultura grega para todo o Oriente, né? E a língua grega acabou ficando meio que uma língua oficial naquela época. É como se fosse o inglês de hoje. Isso, mas é uma língua que a maioria sabia falar, não o inglês como nós não sabemos muitas vezes, né? Então a pessoa muitas vezes parou de falar o hebraico, falava mais aramaico e falava grego. Então como as pessoas iam ler as escrituras se não sabia hebraico? Então eles fizeram o trabalho de traduzir para o grego para isso. Existem várias lendas, né, de como esse texto foi traduzido. Inclusive fala que trancafiaram os 70 anciões num lugar e eles em 7 dias fizeram, ou em 7 semanas, ou 7 anos, sabe? Tem uma lenda por trás aí. Tem 7. Exatamente, mas não dá para comprovar exatamente quanto tempo demorou, né? Isso aí. E também tem a questão também, outra tradição que fala que esqueci o nome do rei lá, ele queria ter na sua biblioteca o Antigo Testamento, vamos chamar assim, as escrituras dos judeus, só que ele não sabia ler hebraico. Então ele pediu para o seu irmão para poderem traduzir e pediram para 70 sábios poder traduzir para o grego. Então ninguém sabe na verdade de como ela surgiu, mas nós temos essas histórias aí que é bem divertida para entender. Né? Exatamente. E esse livro aqui vai contar um pouco dessa história e também vai trazer aqui um guia não só histórico, mas literário também. Sim. No caso você vai aprender um pouco como essa tradução foi feita, né, aí na sua época histórica, e é um livro bem legal porque pouca coisa as pessoas às vezes estudam o Antigo, né, e o Novo Testamento, mas pouco se sabe a respeito dessa tradução da Bíblia hebraica aqui, que é muito legal. Sim. Aqui a editora Agnus, né, que foi quem editou esse livro, é escrito aqui por Ezequias Soares, é uma capa bem sugestiva, né, tem aqui alguns textos escritos em grego. Aqui atrás também algumas coisinhas aqui de tipo manuscrito. A gente vai mostrar para vocês aqui na outra câmera para vocês pegarem os detalhes então. Então, como eu estava dizendo, tá vendo? Aqui tem alguns escritos aqui em grego, né? Tem alguns detalhes aqui que é bem difícil de pegar. Acho que são as letras gregas mesmo. Parece que no final. É uma capa bem bonita, né? Bem chama a atenção. E aqui alguns dados técnicos sobre esse livro. Ele é de 2009, né? Ele, primeira edição em 2009, teve 2 reimpressões, uma em 2011 e uma em 2015, né? Já foi bastante vendido esse livro aí. Lembrando que são reimpressões, né? Então o material é o mesmo? Original do primeiro. E aqui no sumário, veja então que ele vai trazer aqui um pouquinho do alfabeto hebraico e do grego. Sim. Né? Isso aqui é um saco. Difícil. Não é fácil estudar esses negócios não. Mas ele traz aqui pelo menos o alfabeto, né, para ter uma noção do que é, uma pequena introdução, e então ele entra aqui na parte histórica, né? Sim. Ele vai falar um pouco sobre a carta de Aristeias, Filon de Alexandria, Flávio Joséfo e Aristóbulo. Depois nós vamos abrir para vocês darem uma olhada, né? Depois ele vai falar também sobre as fontes cristãs, né? E aí tem questões para a origem da Septuaginta. Eles vão explicar mais ou menos como surgiu a Septuaginta, vai contar essas lendas, né, ou histórias, né? Ninguém sabe na verdade. E depois vai falar sobre os cânones judaico e alexandrino, vai falar sobre quais eram os livros que tinha no cânon judaico, quais que tinha no cânon alexandrino. Lembrando que aí vai falar sobre os 7 livros a mais que a Igreja Católica tem, ele vai explicar, vai falar, bem legal, né?
Depois aqui, então, ele entra um pouquinho sobre a questão das datas, né, de tradução. Aí vai falar um pouquinho sobre a língua da Septuaginta, que no caso aqui é o grego. Vai falar da língua hebraica aramaica e língua grega, né? Sim. Porque para quem não sabe, o texto do Antigo Testamento ele possui alguns trechos também que são em aramaico. Então, eu sempre tive essa dúvida. Será que eles escreveram de propósito ou o cara não sabia mais escrever em hebraico e traduzir errado? Não sei, cara. Tem uma porção muito grande em Daniel. Em Daniel, mas é... tem uns livros, tem umas partes lá que é tipo metade de um versículo. Então, não sei também. Não sei. Não sei dizer. Se vocês sabem, coloca aí nos comentários. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o dialeto koiné, de como esse grego koiné era aquele grego mais informal, Isso. Né? Não era um grego clássico. É humano, tudo beleza, tipo assim, entendeu? Era um nível mais baixo aí de linguagem. Né? Aí ele vai tratar um pouquinho sobre o nível intelectual dos tradutores, porque obviamente não é fácil traduzir um texto desse. Não é, ainda mais porque você está pegando uma língua completamente diferente, né? Há uma época que não existia tantos estudiosos de linguística como existe hoje, né? Então a gente tinha que catar uma palavra, vou dar um exemplo, no português nós tem a palavra... Nossa, deu branco, né? Felicidade. Saudade, né? No português nós existe a palavra saudade. Não tem como traduzir essa palavra para outro idioma. É uma palavra só nossa. Então eles têm que achar uma palavra que caiba o sentimento da palavra, que caiba o jeito de traduzir. Então foi isso que eles fizeram do hebraico para o grego. Não foi fácil fazer. Não é. Igual dar um exemplo, né? Quando a Bíblia vai falar de morte no Antigo Testamento hebraico, vai falar de Sheol, né? E ele já traduz para Hades. Só que Hades, o grego, ele tem um sentido diferente do que morte. Na mitologia, né? Isso, na mitologia, né? Eles lembram que Hades é o lugar para onde vão, tanto os bons como os ruins. E dentro do Hades existe o Tártaro, que lá é o inferno, um lugar de tortura, né? Dentro do Hades existem níveis, né? Isso. É complicado. Então é muito complicado essa questão de tradução aí. No ponto 4 aqui, né, vai tratar um pouquinho sobre a Septuaginta e o Novo Testamento. Depois, outras versões gregas. Sim. A Septuaginta e os judeus, veja, Áquila, Símaco, Teodócio, Teodicião, né? Quinta, sexta, sétima, tem várias aí. Tem várias versões em gregos aí. Ela vai falar sobre as recensões, né? A Septuaginta e o texto massorético, né? O texto massorético é o hebraico aí que tem um monte de pontinho para tentar simbolizar as vogais, né? Então, antigamente não tinha vogais, né? Aqui no 7, então, ele vai falar sobre o Antigo Testamento grego hoje. E vai falar dos manuscritos aqui, os mais respeitados. Isso, né? Os códices, né? Onde tem lá os originais, vamos colocar assim. Quando ele fala original, não é original do autógrafo, né? É original da língua que o autor escrevia, né? Lembrando disso. O autógrafo ninguém tem até hoje. Depois ele vai falar aqui sobre edições diplomáticas e reconstituídas. E aqui vai falar um pouquinho das traduções nas línguas modernas, que é o inglês e espanhol, alemão, francês, italiano e hebraico. Né? Uma conclusão e alguns apêndices aqui. Aqui também tem referências, tá vendo? Ele vai trazer um pequeno abordagem aqui de talvez alguns bibliografia de léxicos, gramática, concordância, que você pode comprar aí para você estar. Se você tem vontade de aprender idioma, tem que se dedicar muito. Não é fácil não. Não é uma coisa que você aprende da noite pro dia. Não é. Tem que ter dedicação, sabe? O idioma não é fácil. Ainda mais um idioma quando nesse caso, tão arcaico como é o hebraico, por exemplo. Isso é verdade. Não tinha nem vogal. Exatamente. Nós falamos aqui, tá um pequeno alfabeto hebraico. Vocês vão ter uma ideia aqui, mais ou menos, como eram as letras, né? Bem complicado mesmo. É até difícil escrever, na verdade, né? É verdade. Aqui, então, como nós estávamos falando, as vogais, né, que são esses pontinhos aqui dentro, tá vendo? Dentro dos parênteses que simbolizam aqui. Isso, aí algumas consoantes se tornam vogais, dependendo do local que ela está colocada. Isso, aí tem as longas, breves e semivogais, pra vocês entenderem mais ou menos como fosse com nossos acentos, né? Exatamente. Tipo, quando você vai falar uma palavra que tem um acento, tem uma sonoridade maior, a palavra que não tem, a letra não tem um acento é menor, então mais ou menos isso pra vocês entenderem. Aqui no hebraico, a transliteração para o nosso português, geralmente ela não bate mesmo, né, com o alfabeto, então você faz uma confusão danada, realmente é bem difícil. Isso. O grego aqui também, da mesma forma, tá aqui. Aí você já conhece mais o grego, né? O grego tá no nosso conditiano muitas vezes, somente na matemática, tem muitos símbolos da matemática que vem do grego, né? Se você o delta, se você lembra da máscara, o pi, a lambda, cadê a lambda? Aqui, ó. Lambda,
você vai ter uma ideia. Então tem bastante coisa aí que vocês podem utilizar no nosso dia a dia e você nem sabe de onde que é. É verdade. Aqui então uma pequena introdução. Nós não vamos, obviamente, tratar do conteúdo em si, porque aí você vai precisar ler, mas só mostrar para vocês de como foi organizado o livro. Então, folhinha creme, né, que é uma folha muito boa de ser lida. Aqui pode ver que a letra é um tamanho muito bom. Sim. Então você vai ter uma leitura bem fluida aqui. Veja que é um livro que tem bastante informações, está muito bem divididinho, tá vendo? Então, a introdução, depois ele vem para a parte histórica, onde vai falar aqui das fontes judaicas helenistas. Lembrando aqui que esses judeus helenistas eram aqueles que já haviam sido influenciados pelos gregos, Isso, né? Já falavam a língua grega e tudo mais. Então aqui, ó, falando de Filon de Alexandria, Flávio Josefo, Aristóbulo, né? Vão confirmar algumas fontes desses homens. Aqui algumas fontes cristãs. E aqui veja que ele tem aqui, né, traz os pais da igreja, Justino, Irineu de Lyon, Agostinho de Hipona, Eusébio de Cesareia e vários desses homens todos aí. E aqui questões sobre origens da Septuaginta, é aqui então que você vai entender como que isso aconteceu. Sim, a parte histórica, né? É bem legal. Isso é muito legal entender, cara, é muito bacana. Então essa daqui já demanda bastante coisa, tá vendo? Informações históricas a respeito. Aqui no capítulo 2, então, nós temos os cânones judaico e alexandrino. Vai mostrar os livros, né, da Bíblia judaica, que é os nossos livros, na verdade, né? Isso. Depois vai falar sobre o arranjo do cânon, como ele surgiu, por quê, né? E porque aqui também a organização da Bíblia hebraica é diferente da Septuaginta. Sim. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia hebraica, 1ª e 2ª Samuel é uma coisa só. Sim. Tanto que 1ª e 2ª Reis também. Se você pegar a Septuaginta, 1ª e 2ª Samuel é, na verdade, 1ª e 2ª do reino. E 1ª e 2ª Reis é 3º e 4º. Sim. Então, na Septuaginta, está tratado como livro dos reinos, ou do reino, dos reis, uma coisa assim. Então, 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, na verdade, é 1, 2, 3 e 4, o livro dos reinos, entendeu? Então, a organização aqui é diferente. O título dado, né? O conteúdo é o mesmo, tá? Não se muda o conteúdo, mas a forma com que os livros foram organizados é diferente. Assim como na nossa Bíblia cristã é dividido 1ª e 2ª Samuel, quando na hebraica não é, e quando muito menos na Septuaginta, que é um livro de 4, todos os 4 juntos aí. Então ele vai explicar um pouquinho sobre isso também. Aqui veja que ele traz também uma organização, a classificação de Josefo. Ele vai usar muitos argumentos históricos para falar, isso é bem legal. E não tem nada melhor, porque você vai entender o pensamento da época, né, de como eles organizavam essa questão do cano. Aqui vai falar um pouquinho dos apócrifos e pseudepígrafos, né, que são aqueles livros que nós encontramos aí, por exemplo, o Evangelho de Pedro, nós temos, por exemplo, tem vários. Apocalipse. Os pseudepígrafos são aqueles que são atribuídos ao nome por falso. exemplo, esse mesmo tem um do Enoque? De Enoque, por exemplo. Enoque foi trasladado lá, não sei na onde, né? Lá no comecinho da história. Não faz sentido o cara ter escrito nada depois, principalmente nesse período. Então são pseudepígrafos, são escritos falsos, né? E os apócrifos é que é os não canônicos. Não canônicos, isso. E aí os católicos chamam isso de deuterocanônico, quer dizer, colocados mais tarde, exatamente, né? Então, eles atribuem uma certa canonicidade mais tardia, né? Mais tardia. Então para nós é apócrifos, para os católicos é os deuterocanônicos. E os que para nós é psicopígrafos, né? Para eles é apócrifos. Então só muda os termos aí para nós entender. Aqui, olha, quando que foi definido então, né, o cânon judaico? Até lá também eles falam que teve problema, eu até estudei isso aqui na época, é bem legal. Eles acreditavam que talvez alguns livros não faziam parte, ou se não, eles tinham dúvida de colocar. Até na época da Reforma também, então... Martinho Lutero tinha uma dificuldade tremenda com livros como o Apocalipse, por exemplo. Sim. Muitas coisas que ficou muito complexo, mas foram resolvidos aí. Aqui então, veja que aqui no cânon judaico alguns acréscimos, né? Aqui também os apócrifos e alguns pseudepígrafos, veja. Até legal que aqui na Septuaginta, né, ele faz 1, 2, 3, 4 Macabeus. Pra nós é só com essa unha 2. Exatamente. Não traz, né, a Igreja Católica nem traz a 3 e a 4 também, então... Lembrando que o livro de Eclesiástico é diferente de Eclesiastes, né? Só tem gente que faz a confusão. Sim. E na verdade são coisas diferentes. Veja que o autor se preocupou em trazer o texto original aqui, olha. Sim, bem original legal. Da língua, né, como nós já falamos, e é interessante porque quem tem familiaridade com o hebraico tem um estudo mais aprofundado, né, ele se preocupou com isso. Então veja aqui, ó, as palavras em gregos
No caso aqui, por exemplo, a palavra kyrios, né? Ele já traz tanto a palavra em grego como a tradução e vai aplicando como que eles usaram os critérios que foram usados para as palavras e tal, muito legal. Aqui tratando de nomes próprios. E aqui fala um pouquinho sobre o nível intelectual dos tradutores da época. É bom saber. E tem várias coisas aqui. Quer falar mais alguma coisa específica? E nós podemos ver, né, o Antigo Testamento grego de hoje, os códigos, né? Os códex, que é a junção de manuscritos que eles temos hoje, né? Códigos de Vaticanos, que fica lá no Vaticano, eles têm um acervo histórico enorme de manuscritos, né? Se você for estudar, por exemplo, uma questão da manuscritologia, rapaz, você tem que é o V.73, é o P9, é muitos manuscritos com várias nomenclaturas que juntam, que dão códex aqui, né? Tem vários, né? O Vaticanos, tem os Sinaíticos, o Alexandrinos. Isso aqui, quem estuda crítica textual adora, né? Adora, né? Porque tem que estudar os originais, né? Entre aspas, né? É bem legal. Olha aqui, ó. Bíblia Poliglota Complutense, 6 volumes, de 1987. Bacana, né? Sim. Aqui um pouquinho sobre as traduções nas línguas modernas. Aqui falando que a primeira versão inglesa foi traduzida aqui por Charles Thompson. Então vai te trazer um pouquinho desse contexto histórico também, tanto para o inglês quanto para o espanhol, alemão, francês, italiano e hebraico, tá vendo? Sim. Legal. Então, pessoal, é um livro que você tem que se debruçar aqui, ler a história, conhecer. Aqui nos apêndices, olha, ele traz um pouquinho sobre como que era o cânon em cada um daqueles códex que a gente estava falando. Por exemplo, Josefa tinha esse cânon aqui, né? Veja que o cânon alexandrino é um pouco diferenciado. Olha aqui, primeira Esdras aqui entrando como apócrifo, né? Aqui, ó, você tinha falado do Reinos, ó. Primeira Reis, Segunda Reis, Terceira Reis, Quarta Reis. Exatamente, segui aqui a tradução grega, né? Continuação aqui. Então, esses anexos são importantes porque você às vezes pode se deparar com uma lista de um cânon organizado de forma diferente. Sim. E você precisa saber explicar, né? Por que foi que aconteceu. Veja aqui, olha, um papiro datado de 275 a 325 aqui do Salmo 28. Bem legal. Bem bacana, né? E aqui ele traz várias fotografias, olha, em anexo traz o texto aqui, inclusive em grego. Algumas fotografias, veja, anexo 2, anexo 3 e tal. Bem legal o livro, cara. Então se um dia você for ver um texto na língua original, você vai achar esses pequenos partes aí. E o pessoal tem uma dor de cabeça lascada para poder juntar e ter informação, né? Exatamente. Tá aí, ó. Um livro bacana de conteúdo histórico para você. É um livro fino, mas é um livro bem informativo, bem né? Fininho, trata bastante informação. E nós recomendamos aí para você que quer estudar um pouco mais sobre a Bíblia aí da sua origem, né? Isso aí. Para você que se interessou, o link está aqui na descrição. Você pode estar acessando aí e adquirindo o seu volume. Não se esqueça também, pessoal, de comentar esse vídeo, né? De trazer aí as suas percepções, de curtir também o nosso vídeo, né? Compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí para você estar recebendo as notificações. Isso tudo nos ajuda, né? Isso aí. Para você conhecer um pouquinho mais sobre nós, acesse o nosso site lá, o dogrego.com, onde nós vamos ter nossos podcasts lá, né? Podcast de teologia, os teus podcasts cultura pop, onde nós cata filmes, séries aí e vê perspectivas bíblicas dentro e nós comenta. Cultura pop ela é mais devagar um pouco, né? Mas tá vindo um negócio bacana. Tem coisa nova chegando aí. Um negócio bacana. Pra você que curte aí essas questões de séries, animes, isso, né? Vai surgir um lance legal aí no Cultura Pop do Grego. Fique ligado. Valeu? Até mais.